Geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico na medicina tradicional, existe uma certa expectativa de precisão, sabe? Aquela coisa meio cirúrgica. Uhum. A engenharia do corpo mesmo. Exato. Pense na engenharia do corpo. Alguém cai e quebra o braço. Aí vai lá, faz a radiografia e a tela mostra aquela linha branca meio irregular. O médico só aponta com a caneta e diz, tipo, aí está a fratura. É muito objetivo, né? Muito. É visível, é inquestionável. O que traz um conforto imenso, diga-se de passagem. A nossa mente adora a clareza do binário. Sim, com certeza. Sabe, é osso quebrado ou osso intacto, doente ou curado. A gente construiu sistemas inteiros baseados nessa premissa de que o sofrimento tem uma origem física localizada e, principalmente, categorizável. A gente adora colocar as coisas em caixas com etiquetas bem definidas. Mas então, a gente dá um passo para dentro do mundo do sofrimento humano profundo da psicologia clínica e, de repente, aquela máquina de raio-x pifa completamente. Pifa de vez. Não tem imagem clara. A gente olha para uma paisagem diagnóstica que é, para ser muito franca, nebulosa, caótica e cheia de sobreposições. Não tem uma linha branca ali na imagem para justificar a dor de alguém. E a definição absoluta de águas turvas. E a tentativa de forçar essa clareza médica, essa coisa engessada na psicologia, acabou criando um labirinto. Um labirinto bem perigoso. Pois é, onde muitas vezes o profissional se perde e o paciente simplesmente não melhora. E é exatamente por esse labirinto que a gente vai navegar hoje. Então, olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Eu tô super animada porque hoje temos sobre a mesa uma pilha de fontes que prometem bagunçar e depois reorganizar totalmente a forma como a gente entende a mente. E que fontes, hein? Sim. Estamos falando de trechos dos livros A Process-Based Approach to CBT e Aprendendo a Terapia Baseada em Processos, ambos liderados por Stephen Hoffman e Stephen Hayes. Nomes de peso. Gigantes. E também temos o livro base da terapia de aceitação e compromisso, a famosa ACT, além de uma série de palestras em vídeo desses mesmos autores. Tem muito material bom aí. Muito. Mas, antes da gente mergulhar nos detalhes, é fundamental e obrigatório declarar de forma bem clara que esta imersão é uma idealização e iniciativa do Dr. Fábio Martins Fonseca. Uhum. Ele é médico psiquiatra e psicoterapeuta e está utilizando a inteligência artificial para avançar o ensino em saúde mental. O que é uma iniciativa brilhante, porque nasce justamente da necessidade de iluminar essas águas turvas que a gente acabou de mencionar, né? Perfeito. Buscando ferramentas mais precisas para quem atua na linha de frente do cuidado. Então, a nossa missão nessa análise de hoje é decodificar uma revolução silenciosa que está reformulando a clínica. A gente vai explorar a terapia baseada em processos ou PBT. A famosa PBT. Isso. E entender por que aquele modelo tradicional de manuais e diagnósticos engessados, tipo DSM, está, ruindo sobre o próprio peso. Não está se sustentando mais. Não mesmo. E mais do que isso, a gente vai descobrir como a velha teoria da evolução de Darwin foi resgatada, polida e atualizada para se tornar o motor da terapia moderna. Através de um acrônimo bem interessante que a gente vai falar já já, o VRS-CDL. Exato. Mas para dar o pontapé inicial, eu te pergunto, se a radiografia limpa é uma ilusão na saúde mental, de onde vem essa nossa obsessão por tentar encontrar uma doença por trás de cada tristeza? Olha, o buraco é bem mais embaixo do que parece. É. Sim. Tudo começa com o que as nossas fontes chamam de o mito da normalidade saudável. Tá, me explica isso. Então, existe uma suposição cultural que está profundamente enraizada na civilização ocidental de que o estado natural, sabe, o padrão de fábrica do ser humano é ser feliz, calmo e satisfeito o tempo todo. Ah, a famosa ditadura da felicidade. Exato. E a consequência lógica dessa premissa é super perigosa. Porque pensa bem, se o normal é ser feliz o tempo todo, então se alguém está sofrendo, sentindo uma ansiedade crônica ou uma tristeza profunda... Essa pessoa deve estar quebrada. Exatamente isso. Passa a existir a ideia de que há uma anomalia ali.
uma patologia que precisa ser extirpada a qualquer custo. Nossa, mas isso contrasta violentamente com as estatísticas reais, né? Porque olhando os dados aqui das nossas notas, eles apontam que quase 50% da população terá um transtorno mental diagnosticável em algum momento da vida. 50%, metade das pessoas? É muita gente. Se metade das pessoas está supostamente quebrada, a premissa de que a felicidade ininterrupta é o nosso estado natural não faz o menor sentido matemático. A conta não fecha. Não fecha. O sofrimento parece ser a regra, não a exceção. E as fontes da terapia de aceitação e compromisso abordam isso de uma forma poética e até brutal, eu diria. Eles usam a metáfora do Gênesis. O Jardim do Éden. Isso. Se a gente pensar no Jardim do Éden, a representação da humanidade inicial ali é de pura inocência. Adão e Eva estavam nus, mas não tinham vergonha. Não tinham ansiedade sobre o que ia acontecer no futuro. Era um vírus ou uma doença neurológica. Acontece quando eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. Essa metáfora traduz perfeitamente a aquisição da linguagem simbólica humana. Uau! Faz muito sentido. A partir do momento em que o cérebro evolui para categorizar o mundo, para julgar o que é bom e o que é mal, o sofrimento se instaura. A linguagem é uma ferramenta incrível, mas ela tem um preço. Porque ela permite que a gente lembre de uma rejeição que aconteceu há, 10 anos, com a mesma intensidade física de quando ocorreu. Sim, o seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. Ou a gente fica prevendo catástrofes para a próxima semana que, na real, talvez nunca aconteçam. A gente se tortura com abstrações. E é exatamente a isso que as fontes se referem como normalidade destrutiva. Nossos processos psicológicos que são perfeitamente normais e evoluídos, tipo essa nossa capacidade de comparar, avaliar, prever as coisas, são essas mesmíssimas ferramentas que produzem a depressão e a ansiedade modernas. Ou seja, a máquina não está quebrada. Não, ela está funcionando perfeitamente. O problema é que o produto desse funcionamento no contexto do mundo atual é o sofrimento crônico. Certo, vamos desempacotar isso. Porque se a nossa máquina gera sofrimento pela sua própria natureza linguística, tentar isolar cada dor humana e classificar como uma doença independente é um esforço monumentalmente ineficiente. Totalmente. E isso explica a crise atual dos manuais diagnósticos, tipo DSM e a CID. Olha esses dados. A comorbidade, que é o fato de uma pessoa receber mais de um diagnóstico simultaneamente, chega a 80% em casos de depressão clínica. É um número assustador, 80% de sobreposição. Isso significa que os rótulos não estão descrevendo doenças distintas, certo? Exatamente. O modelo médico clássico tentava encontrar uma doença latente, invisível por trás dos sintomas. Mas isso degenerou para o que os autores classificam como um empirismo de força bruta. Que seria o quê, na prática? O sistema de saúde mental virou uma linha de montagem de rótulos. Imagina só. O indivíduo chega apresentando insônia, anedonia e dificuldade de concentração. O sistema rapidamente imprime 3 ou 4 rótulos diferentes e prescreve protocolos separados para cada um deles. Ignorando completamente que todos esses sintomas podem ser galhos de uma mesma raiz comportamental? Sim, ignoram a raiz e focam nos galhos. Isso levanta uma questão importante sobre a ineficiência do processo. Como a analogia do carro, né? Tentar tratar síndromes com protocolos rígidos é o equivalente a tentar consertar o motor de um carro que está fazendo um barulho metálico assustador, mas em vez de abrir o capô... Em vez de mapear as engrenagens e entender a fricção. Isso. O mecânico simplesmente aumenta o volume do rádio no máximo para mascarar ruído. Tratar síndromes isoladas com manuais engessados é tampar o sol com a peneira. O profissional silencia o sintoma temporariamente com relaxamento ou remédio, mas a rede causal continua lá. E o perigo real dessa abordagem de aumentar o som do rádio é que ela patologiza emoções que, na verdade, têm uma função. Como assim? A ansiedade, o medo, a tristeza profunda não são falhas de fabricação. Elas são adaptações originais. O sistema biopsicossocial da pessoa está respondendo a um ambiente que ele percebe como hostil. Ah, então o adoecimento real não é sentir isso. Não. O adoecimento real só ocorre quando essas adaptações ficam rígidas, quando elas param de funcionar e perdem a utilidade no contexto atual da vida daquela pessoa. É por isso que esse modelo focado puramente em síndromes precisava ser superado por algo mais dinâmico. E isso nos leva diretamente ao
Núcleo da nossa análise de hoje: a terapia baseada em processos, a PBT. Pelas nossas fontes, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que a PBT não é um novo produto no mercado, né? Definitivamente não. Não é uma nova marca registrada para competir com a psicanálise ou com a terapia cognitivo-comportamental clássica ou a Gestalt. Então, o que ela é? A PBT é, na verdade, um novo sistema operacional. É o abandono definitivo daquela lógica do tamanho único todos. E a melhor forma da gente medir o impacto dessa mudança é olhar para como a pergunta fundamental da psicologia clínica mudou, certo? Com certeza. Em 1969, Gordon Paul estabeleceu o padrão ouro da pesquisa clínica. Ele perguntava o seguinte: qual tratamento, realizado por quem, é mais efetivo para este indivíduo com este problema específico? Que foi a pergunta que norteou a criação de todos os manuais de tratamento dos últimos 50 anos. Exato. Mas a PBT muda os fundamentos dessa questão. A nova diretriz passa a ser: quais processos biopsicossociais nucleares devem ser focados com este cliente, considerando este objetivo, nesta situação, e como eles podem ser mudados mais eficientemente. Nossa substituição da palavra tratamento para processos biopsicossociais já muda totalmente a cara do negócio. Sai da passividade e vai para a dinâmica. Sim. Para quem está nos acompanhando, a gente pode ilustrar essa diferença colossal com o caso da Sara e do Bill, que é descrito nos textos base. Ah, esse exemplo é excelente. É muito didático. O Bill é um cara de 30 anos que entra no consultório devastado após o término de um relacionamento. Ele rumina incessantemente sobre os erros do passado, se isolou dos amigos e relata sintomas clássicos de depressão. O quadro típico. Isso. E aí temos a Sara, que é a terapeuta. Ela é super bem intencionada, recém-formada, mas foi estritamente treinada naquele modelo de síndromes. Diante do Bill, ela abre a gaveta mental dela, identifica o rótulo depressão e começa a aplicar passo a passo um manual padronizado para esse transtorno. E qual é o problema aí? O problema é que a Sara não está tratando o Bill. Ela está tratando a palavra depressão. Se o término foi o gatilho, o manual genérico não ajuda ela a entender se a dor do Bill vem de uma rigidez psicológica crônica ou de uma evitação de vulnerabilidade ou até de um déficit de habilidades sociais que causou o término em primeiro lugar. O que compromete totalmente o resultado a longo prazo. O foco da Sara está restrito a reduzir os sintomas depressivos. Sabe, se o Bill parar de chorar e voltar a dormir, pelo manual dela houve sucesso. Mas não resolveu a raiz. De jeito nenhum. A PBT argumenta que a mera ausência de sintomas não é saúde mental. Ao ignorar toda a rede complexa de evitação do Bill, a Sara perde a chance de ajudar ele a construir prosperidade psicológica. Ela basicamente apaga a fumaça, mas deixa a fiação em curto-circuito lá, intacta. Prontinha para gerar outro incêndio no próximo desafio amoroso dele. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nossas fontes trazem uma analogia brilhante para isso, que é a diferença entre o cozinheiro de linha e o MasterChef. Perfeito. O terapeuta de protocolo, tipo a Sara, age como um cozinheiro de linha de uma rede de fast food. Ele pega um manual, que é a receita, e segue as instruções rigorosamente. 200 gramas disso, 10 minutos de forno. Só que, se os ingredientes daquele dia vierem com uma acidez diferente, ou se o cliente tiver uma restrição alimentar, o prato desanda. Desanda, porque o cozinheiro não sabe por que a receita funciona. Ele só sabe que ela deve ser seguida. Já o MasterChef opera em outro nível. Ele domina a química dos alimentos. Ele entende a interação sutil entre o sal e a acidez, a gordura e o calor. Isso. Ele ajusta o prato em tempo real, experimentando e adaptando aos ingredientes únicos que ele tem ali, focando no paladar específico de quem vai comer. O foco migra do o que fazer para o como e por que fazer. E o detalhe crucial dessa analogia toda é que o MasterChef não precisa inventar ingredientes mágicos. Não. Não. Ele usa as mesmíssimas ferramentas que o cozinheiro de linha. Ele usa técnicas de exposição, reestruturação cognitiva, exercícios de mindfulness, ativação comportamental. A diferença é que ele não aplica isso de forma cega. Entendi. Ele seleciona a técnica com um propósito claro. Exato. Baseado na função específica que ela vai ter naquele contexto.
A PBT basicamente transforma o clínico em um alquimista de processos. Mas para esse MasterChef saber exatamente como e por que ajustar esses ingredientes, ele precisa de uma teoria unificadora, né? Um mapa que explique como tudo isso se conecta. E é aqui que a biologia invade a sala da psicologia de forma definitiva. E tem uma citação muito imponente no material sobre isso do biólogo Theodosius Dobzhansky. Ele diz o seguinte: nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Só que o Stephen Hayes aponta que a psicologia passou décadas fugindo dessa palavra, evolução. E convenhamos, com motivos históricos bastante justificáveis. Sem dúvida. A sombra da eugenia e daquele determinismo genético do início do século XX deixou cicatrizes muito profundas. Sim, aquela ideia distorcida de que nossos genes ditam nosso destino ou de que existem hierarquias biológicas foi usada para justificar atrocidades terríveis. Sim, é uma história sombria. Mas a ciência evolutiva contemporânea deixou esse reducionismo genético muito para trás. Hoje, a evolução é compreendida de uma forma multinível e multidimensional. E a epigenética é o maior exemplo disso. A epigenética é fascinante, porque ela mostra que o comportamento e o ambiente alteram fisicamente a expressão dos nossos genes. Exatamente. E os textos dessa imersão revelam um dado formidável. Apenas 8 semanas de prática estruturada de mindfulness podem ligar ou desligar aproximadamente 6% dos genes no corpo humano. Espera um pouco, 6%. 6%, alterando, por exemplo, a produção de marcadores inflamatórios. Nossa, isso é muita coisa. Quer dizer que 6% do nosso maquinário genético pode ser ativado ou desativado apenas mudando o foco da nossa atenção? Sim. E isso inverte completamente aquela lógica fatalista de que a biologia é um destino inflexível, sabe? O comportamento humano não é só um reflexo da biologia. O comportamento molda a biologia ativamente. E para organizar toda essa complexidade dentro do consultório, os criadores da PBT desenvolveram o Metamodelo Evolucionário Estendido, o EEM. Que organiza a mudança através de princípios evolutivos centrais. Aqueles que formam o acrônimo VRSCDL. Traduzindo para o português, variação, seleção, retenção, dentro de um contexto, na dimensão e no nível adequado. Para a gente dar uma materialidade a essas ideias, que parecem meio abstratas, as fontes trazem a história do bico do flamingo, né? A história do flamingo é fantástica, porque ela ilustra direitinho como o comportamento lidera a evolução. Pensa bem. Os flamingos primitivos não nasceram com aquele bico curvo especializado que eles têm hoje. Não nasceram. Não. Em algum momento lá atrás, devido à escassez de alimento, eles descobriram que tinha comida rica no fundo lamacento dos lagos. Então, o comportamento de escavar e filtrar a lama de cabeça para baixo foi uma aprendizagem. Foi uma variação comportamental que deu certo. E como deu certo, ela foi selecionada. Isso. Essa variação foi selecionada porque garantia sobrevivência. E aí foi retida na cultura do bando e ensinada para as novas gerações. E aí, ao longo de incontáveis gerações, o ato contínuo de filtrar água naquelas condições gerou uma pressão de seleção biológica. Exatamente. Os indivíduos que nasciam com bicos milimetricamente mais curvos se alimentavam de uma forma mais eficiente e, com isso, reproduziam mais. O comportamento constante forçou a estrutura física a se adaptar, resultando naquele bico exótico e perfeitamente adaptado de hoje. É uma história fantástica. Mas eu vou fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque a gente precisa ter um senso crítico. Manda. Quando a gente pensa em evolução, a imagem mental que vem é dinossauros, eras glaciais, mudanças geológicas que levam milhões de anos para curvar o bico de um pássaro. Uhum. Como que princípios evolutivos que levam milênios se aplicam a uma sessão de terapia que dura meros 45 minutos numa terça-feira à tarde? Essa é a grande pergunta. E a sacada está em compreender que existem diferentes escalas de evolução. A gente não está falando só da evolução filogenética, que é essa que altera as espécies ao longo de eras. O metamodelo se apoia na evolução ontogenética. Ontogenética, o que é isso na prática? É a adaptação que ocorre durante o tempo de vida de um único indivíduo. E também na evolução sociocultural.
E nessa escala ontogenética, os processos são muito rápidos. Pense, por exemplo, no clássico surto de extinção comportamental. Tá, me dá um exemplo desse surto. Sabe quando uma pessoa está acostumada a gritar para conseguir o que quer? Sim, bem comum. E aí, de repente, o ambiente para de ceder aos gritos. O que acontece imediatamente? Ela varia o comportamento de uma forma caótica. Ela grita mais alto, chora, manipula, tenta negociar. E se a variação operando ali em tempo real, o sistema dela tenta gerar novas formas de agir porque a tática antiga falhou. Exatamente. Então, no consultório, o papel do terapeuta é ser um catalisador evolutivo. Naqueles 45 minutos, ele ajuda o cliente a gerar variações saudáveis de pensamento ou de ação. Ajuda a selecionar aquelas que servem aos valores profundos da pessoa e propõe estratégias de retenção, como tarefas e novos hábitos, para que essas mudanças sobrevivam no contexto hostil lá de fora. Ou seja, o indivíduo deixa de ser um paciente passivo esperando a cura milagrosa e passa a ser entendido como um ecossistema complexo evoluindo em tempo real. É uma mudança de paradigma enorme. Com certeza. Mas como o clínico mapeia toda essa complexidade? Como a gente traduz as letras daquele acrônimo, o VRSCDL, para a prática palpável de quem está sentado chorando lá na poltrona? É nesse ponto que a matriz do EM se torna a bússola do clínico. Os pesquisadores condensaram décadas de ciência comportamental e identificaram 6 dimensões psicológicas principais por onde a vida acontece. Quais são elas? Temos o afeto, que abrange as nossas emoções, a cognição, que são nossos pensamentos e crenças, a atenção, onde a gente foca, seja no presente, passado ou futuro, o self, que é como a gente constrói nossa identidade, a motivação, nossos valores, e o comportamento explícito, que é o que a gente efetivamente faz com o corpo. E tudo isso opera naqueles 2 níveis que você comentou. Sim, o nível biofisiológico, tipo sono e dieta, e o nível sociocultural, que engloba as redes de apoio e a cultura da pessoa. Com isso, o olhar do clínico muda drasticamente. A psicopatologia não é mais um fantasma rotulado num manual. A doença mental passa a ser vista simplesmente como uma rede onde ocorreu uma variação, seleção ou retenção mal adaptativa no contexto errado. Prejudicando uma ou mais dessas 6 dimensões. Então, o que tudo isso significa na prática? Para não ficar só na teoria, a gente precisa dissecar o caso da Maia, que é o ápice prático das nossas fontes. O caso da Maia é revelador. Sim, a Maia é uma enfermeira na faixa dos 30 anos que sofreu um acidente bem traumático. Ela escorregou e caiu no chão do próprio hospital onde trabalha. Fisicamente, ela se recuperou, mas psicologicamente desenvolveu um medo paralisante de sentir dor de novo. Tudo isso acompanhado de uma ruminação constante e uma agressividade enorme com a família dela. E aí o terapeuta dela, já operando na PBT, decide mapear essa rede. E ele identifica super claramente quais dimensões estão afetadas. O medo paralisante da Maia está lá na dimensão do afeto. A ruminação sobre o acidente atua na cognição e basicamente sequestra a atenção dela. E aí o que eles fazem? Baseado em protocolos que tradicionalmente funcionam super bem, o terapeuta e a Maia concordam em introduzir uma intervenção de variação para esse foco de atenção. A meditação mindfulness. Faz todo sentido. O objetivo lógico seria ajudar ela a ancorar a atenção no momento presente, reduzindo aquele tráfego mental da ruminação e aliviando o medo. Só que o mindfulness hoje é vendido quase como um elixir milagroso, né? A cura definitiva para o estresse moderno. Pois é. Mas os dados da sessão da Maia, que estão relatados no livro, mostram que as métricas pioraram severamente. Pioraram muito. A meditação, na verdade, aumentou a percepção de dor dela, disparou os níveis de medo e deixou ela ainda mais irritada. Como focar no momento presente transformou a terapia num pesadelo para ela. Porque a técnica, por melhor que fosse, foi aplicada no contexto errado. Ao dissecar o que aconteceu através da matriz, o terapeuta percebeu algo crucial. A dimensão primária de sofrimento da Maia era a evitação de sensações físicas. Ela estava o tempo todo tentando não sentir o próprio corpo.
com medo da dor. Ah, então quando o Mindfulness forçou a atenção dela exatamente para o corpo, A técnica agiu como uma lupa amplificando uma ferida aberta. Focar no presente fez ela focar puramente na dor. o que, no modelo antigo de manuais, seria visto como um desastre completo. Totalmente. O terapeuta de linha de montagem ia coçar a cabeça e ia culpar a Maia, chamando ela de resistente ao tratamento, ou ia concluir que aplicou o protocolo errado para aquele rótulo. Mas o brilhantismo da PBT brilha demais aqui. O fracasso não foi um erro de percurso, o fracasso é o próprio mapa se revelando. É puro feedback evolutivo. Exatamente. A sessão sob a ótica da PBT é uma arena de experimentação contínua. O terapeuta gerou a variação, que foi o exercício de mindfulness. Imediatamente ele mediu o impacto. Percebeu que a seleção foi tóxica naquele contexto de hipervigilância dela e tomou a decisão clínica de interromper a retenção. Ele não prescreveu aquilo como tarefa de casa, né? Não. Ele ajustou a rede na hora. E se conectarmos isso ao quadro geral, isso demonstra um ponto de inflexão na história da psicologia. A PBT destrói aquelas paredes feudais que sempre separaram as diferentes escolas terapêuticas. É o fim da briga de egos. É o fim das marcas registradas. Com esse modelo, deixa de importar se uma técnica foi formulada por Freud, pelo Beck, pelo Skinner ou por tradições orientais milenares. O único critério que importa agora é funcional. Essa técnica gera uma variação útil, ela promove uma seleção positiva que afasta o cliente da esquiva. Ela pode ser retida no contexto da vida real? Se sim, a técnica é válida. É maravilhoso isso. O profissional não é mais um representante comercial de uma teoria específica tentando forçar o paciente a caber na sua caixinha conceitual. A missão passa a ser pegar os tijolos, o cimento e a fiação de qualquer fábrica de conhecimento humano para construir a casa específica que aquele indivíduo necessita para prosperar, e não apenas para parar de sofrer. A clínica deixa de ser um local de conserto de peças defeituosas e passa a ser um laboratório de aceleração evolutiva. Mas isso exige muito mais de quem cuida da saúde mental, né? O nível de exigência sobe exponencialmente. Não tem mais o escudo do manual de instruções para se esconder atrás. Exige leitura dinâmica da rede, formulação de hipóteses, mensuração constante e, acima de tudo, a humildade clínica de abandonar uma rota quando o contexto mostra que ela não serve. A evolução flui, é dinâmica. Tentar curar um processo dinâmico com um manual estático é uma batalha perdida. Com certeza. E, caminhando para o encerramento da nossa imersão, essa mudança de paradigma traz implicações muito libertadoras para quem está nos acompanhando, seja quem atua na clínica ou quem busca autoconhecimento. Libertadoras em que sentido você diria? No sentido de que as nossas batalhas internas, aquela ansiedade no peito, as tristezas paralisantes, não são sentenças biológicas ou defeito de fábrica de uma máquina quebrada. Elas são, na sua essência, tentativas desesperadas do nosso sistema de se adaptar a um ambiente. Talvez essas adaptações estejam ultrapassadas, talvez precisem apenas de um choque de variação ou de uma calibragem no contexto. É mudar a pergunta. A gente deixa de perguntar qual é o nome da doença que me domina, para questionar como a minha mente, no seu esforço de adaptação, está tentando me proteger de uma forma que já não funciona mais. É sair da submissão e ir para a curiosidade ativa. E isso me deixa com um pensamento final bem provocativo para a gente encerrar. Diga lá. Se a nossa mente não é estática, se ela é uma máquina de evolução constante operando através de variação, seleção e retenção em tempo real, e se a gente observar o ambiente virtual onde estamos todos imersos hoje, Onde as redes sociais recompensam brutalmente a indignação, o medo e a comparação tóxica. exato, a pergunta que fica ecoando é: que tipo de bico de flamingo psicológico a nossa sociedade está desenvolvendo coletivamente, de forma invisível, neste exato momento para tentar se adaptar a esse ambiente virtual adoecedor? Nossa, essa é uma reflexão e tanto para se levar para a vida. Pois é. Então fica o convite para continuarmos questionando as engrenagens das nossas reações, testando novas variações comportamentais e assumindo a posição de verdadeiros masterchefs na construção do nosso ecossistema mental. Se a radiografia perfeitamente limpa é uma ilusão,
Talvez a verdadeira beleza esteja em desenvolver a habilidade de navegar pelas águas turvas e complexas da nossa própria natureza. Aprendendo a nadar a favor da correnteza evolutiva. Isso mesmo. Um excelente dia para todo mundo e continuem mergulhando fundo.